Fala pessoal, uma imensa satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, muito bom. Vamos falar hoje um pouquinho sobre gestão de projetos. É fundamental nós termos um alinhamento claro daquilo que nós queremos, daquilo que nós precisamos, daquilo que planejamos fazer. Quem não tem um projeto que nunca tirou do papel? Talvez a maioria das pessoas que nós conhecemos e achamos que realizou todos os seus sonhos, possivelmente existem muitos sonhos, projetos, objetivos ainda que não foram alcançados, que não foram realizados. E talvez alguma das coisas que falaremos aqui nesse momento é o que faltou para que elas alcançassem esses projetos. O lugar onde eu acredito que mais tem sonhos e projetos não realizados seja em um cemitério. Ali pessoas morreram sem colocarem no papel seus maiores sonhos. Talvez os maiores aviões, talvez os maiores projetos arquitetônicos, talvez os maiores foguetes estão em algum cemitério, porque não tiveram, apesar de terem grandes objetivos, não tiveram a capacidade, ou não conseguiram, ou não quiseram colocar no papel. O problema muitas das vezes não é você não ter um objetivo claro, é você não trazer ele para o papel. Nós podemos ver que os projetos, a engenharia nos mostra isso, a arquitetura nos mostra isso, a construção civil, com maneira clara, de um modo geral, ela mostra que você precisa colocar no papel. Você precisa trazer para o papel, você precisa colocar na ponta do lápis ou da caneta, não importa, aquilo que você tem como objetivo. E aí eu queria trazer com vocês alguns pontos claros, e eu queria falar sobre 3 assuntos específicos no dia de hoje. Só que para cada assunto, 2 terão 5 pontos. 1 vai ter 4. E aí vocês vão entender no decorrer o que eu quero dizer e por que um ponto tem 4. Esse último ponto aqui, eu vou colocar ele aqui de vermelho, mas vocês vão entender que eu vou abordar 3 possibilidades aqui nesse momento. Das 3 possibilidades, das 3 fundamentadas, no caso, que seriam os 3 projetos, eu vou falar 2 simultâneos. E o último projeto que eu quero trazer para vocês aqui hoje, talvez seja o projeto mais importante de todos. Independente, se eu falasse, não, eu quero fazer isso, eu quero alcançar, eu quero ser piloto de avião, eu vou pisar em Netuno, eu vou desvendar o Sol, eu vou fazer qualquer coisa. Se você não tiver o terceiro projeto claro, você não vai conseguir. E aí eu quero falar com você do primeiro. O primeiro projeto seria a constituição de uma empresa. E o segundo, investimento na Bolsa de Valores. André, por que simultâneo? Porque os dois vão caminhar juntos. Os 2 projetos, eles trazem as mesmas necessidades, cada um em uma situação. Eu preciso entender e eu tenho que ter clareza, como um consultor, como um investidor, como um empresário, como um educador financeiro. Eu preciso trazer para vocês e ter clareza que algumas pessoas querem abrir um CNPJ. Outras pessoas querem começar a sua vida na B3. O que é B3? André, não sei o que é. Bolsa de Valores. A bolsa que nós temos hoje no Brasil, a única bolsa de valores do Brasil, ok? Então algumas pessoas querem o que? Um CNPJ. André, mas é única e exclusivamente ter um CNPJ? É isso que nós vamos descobrir agora. Tirar do papel. O que eu preciso? Primeiro ponto, uma definição. Uma definição clara do que eu quero. André, eu quero abrir uma empresa. Para quê?
Ah, porque eu quero ter um CNPJ. Só por isso? André, eu quero abrir um negócio. Que negócio? Porque se você quer abrir um salão de beleza, se você quer abrir uma construtora, se você quer abrir uma fábrica de carros, se você quer abrir uma fábrica de sorvete, se você quer abrir uma fábrica de fios, se você quer abrir uma fábrica de mesa, uma fábrica de livros, você quer talvez abrir uma editora, você tem que saber, você tem que ter uma definição clara do que você quer fazer. Da mesma forma, a pessoa que fala, André, eu quero investir na bolsa. Tá, mas você quer investir em qual parte da bolsa? Não, eu quero investir em toda a bolsa. Nós temos mercados futuros, nós temos ações, nós temos as criptomoedas que são negociadas também, os ETFs. Nós temos vários aspectos, você tem que ter uma definição clara. Ah não, eu quero investir por quê? Porque eu quero criar minha aposentadoria. André, eu quero ter uma rentabilidade rápida. Eu quero viver da bolsa de valores, ok? Tem pessoas que ganham mais de R$1 milhão por mês apenas com juros e dividendos. JCP, juros sobre capital próprio. Da mesma forma que nós temos dividendos de ações. Ah não, eu quero conhecer os FIIs, que são os fundos de investimentos imobiliários da bolsa de valores. Ok, você tem que ter uma definição. Você tem que saber qual é o seu planejamento, você tem que saber o que você quer. André, eu não sei. Vamos sentar e vamos alinhar. Primeira coisa que você precisa saber. O que você quer? Se você quer abrir uma empresa, qual o seu projeto para a sua empresa? André, o meu sonho era ser vendedor de sorvete. Vamos lá, tranquilo. Você vai fabricar o sorvete ou você vai abrir uma sorveteria para revender o produto? Então você tem que ter o quê? Um objetivo. Primeira coisa que você precisa aqui, ó. Ponto 1, vamos lá. Para a gente entender aqui, ó. Ponto 1, primeira coisa. Dentro da primeira situação aqui, você tem que ter o quê? Objetivo. Qual o seu objetivo? Ao abrir o CNPJ, qual o seu objetivo ao constituir uma empresa? A assumir responsabilidades fiscais tributárias, a assumir responsabilidades perante o governo, perante pessoas, perante famílias. Por que perante pessoas e famílias? Porque se você vai ter um funcionário, você tem que entender que você não depende só não é só você que depende da empresa. O seu funcionário depende da empresa. A família do seu funcionário depende da empresa. Existem outras pessoas que estão ali, na mesma caminhada que você. Podem não ter os mesmos objetivos que você, porém, elas dependem da mesma fonte de renda. Você precisa ter essa clareza. Um objetivo claro a alcançar. Objetivo a ser alcançado. Objetivo esperado a alcançar. A letra está pequena, não tá, pessoal? Vamos aumentar um pouquinho aqui. Objetivo que se espera alcançar. Objetivo a ser alcançado. Da mesma forma, a mesma coisa seria para B3. André, eu quero investir na B3 porque eu quero alcançar o objetivo de quê? Aposentar. Vamos colocar aqui. Criar uma barrinha aqui. Eu quero me aposentar. Beleza. Se você quer se aposentar com a B3, se você não quer confiar no INSS, na Previdência Social, você precisa criar um plano de aposentadoria. Quanto tempo? Objetivo? Daqui 20 anos. Meu objetivo é daqui 20 anos estar aposentado. Ok. Conheço pessoas que os filhos têm 4 anos de idade e elas já começaram a aposentadoria dos filhos. O planejamento é quando os filhos chegam aos 22 anos de idade e estejam aposentados. André, isso é possível? É. É possível, desde que você tenha um objetivo claro que você deseja alcançar. E se o seu objetivo claro que você deseja alcançar na B3 seja aposentadoria, é simples. Se o seu objetivo claro que você quer para abrir um CNPJ é ter uma fábrica de sorvete, é simples. O que eu preciso então? Qual produto? Qual produto? Aqui no ponto 1. André, vou abrir o CNPJ aqui, igual eu falei, o sorvete, né? Qual produto que você vai trabalhar? Qual produto que você vai trabalhar? Aqui, se você vai abrir um CNPJ, você vai ser um vendedor de sorvete?
você vai ser um construtor de casas, você vai ser uma empresa de agenciamento de turismo, você vai ser uma empresa de agenciamento de profissionais liberais, você vai ser uma empresa prestadora de transporte coletivo. O que você vai fazer? Você precisa ter um produto que você vai trabalhar. Você precisa ter clareza naquilo que você quer fazer. Da mesma forma, aqui na B3, André, eu quero entrar na B3 porque eu quero me aposentar. Não, não quero me aposentar, André. Eu quero ter uma receita. Tá, beleza. Você quer ter uma receita, você quer viver da bolsa? Quero viver da bolsa. O que você vai fazer? André, não sei. Por que você está perguntando isso? Porque a bolsa de valores, quando a gente fala de mercados, quando a gente fala de investimentos, nós podemos trabalhar com ETFs, como eu acabei de falar. Você conhece ETF? André, não tem a menor ideia do que seja. Ok. Você conhece ações? André, ações, eu acredito que sim, que eu conheça. É quando a empresa tem o capital aberto no mercado e aí eu posso comprar ações daquela empresa, correto? Você conhece o mercado de opções? Não, André. O que é o mercado de opções? Você sabe o que é trava de alta, o que é trava de baixa? Você sabe o que é você operar vendido, operar comprado? André, eu não faço ideia do que você está falando. Tá, você pensa em fazer o que então? Eu penso em trabalhar com o mercado futuro. Você sabe o que é mercado futuro? Sei. O mercado futuro é quando eu vou operar o mini índice. E aí eu coloco aqui, vou seguir na mesma linha aqui, ó. O IN ou o dólar. WDO, né? WDO, dólar. Ok, eu conheço o mercado futuro. É muito difícil, tá, pessoal? Eu só estou trazendo exemplos. É quase impossível uma pessoa conhecer o mercado futuro, que seria o mini índice ou o mini dólar, e não conhecer sobre ações, não conhecer sobre opções de ações, não conhecer sobre ETF, a pessoa não conhecer sobre criptomoedas. Mas às vezes a pessoa quer se aperfeiçoar num desses, beleza? Direito dela. Da mesma forma que tem gente que quer virar o maior produtor de sorvete do estado de Minas Gerais, do estado do Brasil, do estado de Brasília, Distrito Federal, na verdade, né? Depende, cada um tem o seu direito, a pessoa ela quer, né? Se a gente não parar para pensar, se a gente parar para pensar que cada um tem o direito de alcançar um sonho, um objetivo, nós podemos saber que a pessoa, a única coisa que ela precisa é ter uma definição clara do objetivo dela, do que ela deseja alcançar, ou a empresa dela vai alcançar. Ela, no caso, como pessoa, poderia ser uma aposentadoria. A empresa dela, como por exemplo, poderia ser a maior fabricante de sorvete do estado, como eu acabei de mencionar. E o produto que ela vai trabalhar? Qual o produto que ela vai trabalhar? Vai ser sorvete? Vai ser obras? Vai ser pessoas? Não é para vender pessoas, mas oferecer os serviços que essas pessoas podem prestar. Então nós precisamos de uma definição clara. Talvez o maior problema que as pessoas que morreram sem alcançar os seus objetivos, os seus projetos, foi esse. Eu quero ser empresário. De quê? Eu quero abrir uma loja de carro usado. Show! Você deu o primeiro passo. Você sabe o que você quer. Você reconhece. Porque querer ter um CNPJ, gente, é fácil. Procure alguém que possa estar abrindo para você, constituindo um CNPJ. Você vai ter um gasto aí, talvez, vamos colocar, depender muito aí do estado, da cidade, do profissional, da mão de obra qualificada. Mas vamos falar que você gaste um salário mínimo. Você gastou um salário mínimo, você tem um CNPJ. Ok. Chega lá para o responsável, eu quero abrir um CNPJ de quê? Coloca qualquer coisa aí. Beleza. O cara vai colocar lá que você é limpador de privada, desentupidor de rede de esgoto, encanador, bombeiro hidráulico, eletricista. Você é construtor, você é artesão. Ele te deu um CNPJ. Agora, se você não tem um objetivo claro daquilo que você quer na sua vida, que sentido fez para você ter um CNPJ? Não faz sentido, ok? Vamos lá. Então, você precisa ter uma definição clara do que você quer. Se for da B3, quero me aposentar, quero ter uma renda extra, eu quero fazer da B3 a minha principal fonte de renda, eu quero construir meu patrimônio. Se for na empresa, você precisa saber o que você vai fazer. Eu vou ter uma loja de roupas, eu vou ter uma loja de carros, eu vou ter uma loja de avião, eu vou vender jet ski,
Eu vou trabalhar com construção de casa, com reforma de casa, vou ser engenheiro, arquiteto. Você precisa entender, eu vou entrar na faculdade, vou estudar para mim ser engenheiro e arquiteto. Ok, então você precisa entender a constituição toda do projeto. Nós estamos falando aqui da abertura da empresa, nós estamos falando aqui de um plano de fazer investimentos na Bolsa de Valores, e aí nós vamos chegar no 5, no quinto e último, que é o principal. Esse aqui, ele não está aqui e ele não está aqui. Mas vocês vão entender por que eu estou falando dele aqui, tá? Vocês vão entender por que eu estou falando dele aqui. Aqui, na verdade, esses outros aqui, calma, vocês vão compreender. Vamos lá. Segunda opção, o que eu precisaria, André? Ponto 2, então. Qual que seria o ponto 2? Aqui eu separo. Na verdade, eu já até mencionei um pouquinho aqui. Mas vamos lá. Qual que seria o ponto 2, André? Primeira coisa que eu preciso. Qual o tamanho do meu projeto? Qual o tamanho do meu projeto? Qual o tamanho da empresa que eu quero criar? Talvez você tenha um bom capital, você tenha uma boa receita, você tem pessoas que estão investindo em você, pessoas que estão investindo no seu projeto, pessoas que acreditam naquilo que você também acredita, naquilo que você quer fazer, e você não precisa de capital, você só precisa definir o tamanho, porque você quer abrir uma fábrica de sorvete, você quer se tornar o maior do Brasil, talvez da América Latina, e você tem pessoas que acreditam em você e no seu produto, e pessoas que acreditam que isso é capaz de ser feito, isso é possível de ser feito. Isso aqui, ó, não vai ser problema para você. Então você precisa definir quantidade de maquinário, local, ambiente. Isso tudo faz parte de você definir o tamanho do seu projeto. Você definir o tamanho, o empenho, a quantidade de energia, de foco que você tem que ter. Ah, vou colocar meu foco total no meu projeto. Errado. André, por que errado? Você vai entender no último item. Mas é errado você colocar toda a sua energia em um único projeto. Você tem uma vida fora do seu projeto. Desses 2 projetos aqui, você tem uma vida fora. Você precisa compreender que a sua vida não gira em torno disso aqui. Você precisa se alimentar, você tem uma família, você tem familiares. Você tem outras coisas para fazer. Ah, eu vou dedicar minha vida ao meu projeto. Depende. Depende, você tem que analisar se realmente é assim ou não é. Porque senão você chega lá na frente e você não vê o seu projeto concluído. Quantas pessoas começaram algo e não terminaram? Ah, mas elas se sentem realizadas de fazer. Mas vai levar para o túmulo que há dúvida se deu certo ou se deu errado. Você precisa entender que a sua vida não é o seu projeto. O seu projeto de um CNPJ ou de uma bolsa de valores, tá? Daqui a pouquinho a gente vai descobrir o que é o projeto principal. O maior projeto não é esse aqui, beleza? Tamanho do projeto. Tamanho do projeto. Da mesma forma, nós precisamos aqui entender os riscos. André, eu quero ser a maior empresa do Brasil. Ok. Quanto dinheiro você vai empenhar nisso? Ah, André, vou colocar todo o meu dinheiro, todo o meu patrimônio, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tudo que eu adquiri nisso. Concorda? Sem sombra de dúvida, eu discordo de você. Por quê? Porque todo projeto tem o quê? Riscos. Se no mesmo instante em que alguém está começando um projeto com você, se alguma coisa acontece, André, é impossível acontecer. Deixa eu te falar um negócio. O Covid, ele veio para mostrar, né? Se nós formos analisar aquilo que aconteceu no planeta, né? As catástrofes, que eu posso dizer assim, a crise, lembrei, a crise na saúde, de maneira mundial, o isolamento, os confinamentos, empresas trancando suas portas,
e prefeituras proibindo empresas de funcionar. Nós não sabemos o dia de amanhã. Se você pega todo o seu patrimônio, se você pega tudo que você tem, coloca em um projeto e acredita que esse projeto amanhã vai dar certo, ele pode dar daqui a algum tempo, mas se alguma coisa no meio do caminho acontecer, você pode quebrar, você pode falir, você pode não suportar o processo, você pode não suportar os ocorridos e você talvez cair numa depressão, você talvez perder a sua vida por algum motivo, não sabemos o que. Então você precisa entender os riscos inseridos. Da mesma forma, não é difícil encontrar por aí notícia sobre investidores, sobre pessoas que operam no mercado financeiro que perderam suas vidas, né? Por que, André, perderam suas vidas? Porque arriscaram tudo que tinham por um objetivo de serem day trade, de operarem no mercado futuro, de trabalharem com swing trade. E aí, André, o que aconteceu com essas pessoas? Não suportaram as perdas. Recentemente, nós vimos aí, para algumas pessoas que pesquisaram, foi visto um day trade, né? Uma pessoa que trabalha com day trade, que tirou sua própria vida porque tinha perdido muito dinheiro, fez uma operação errada, perdeu muito dinheiro, perdeu milhões de reais e não suportou. Infelizmente, arriscar tudo por um projeto é complicado. Arriscar tudo por um projeto pode ser o início do fim. Então você precisa ter uma noção, você precisa ter clareza, você precisa colocar na ponta do papel o que está sendo feito, o que está sendo arriscado, o que está em risco. André, eu vou vender meu carro, eu vou financiar minha casa e eu vou colocar em pauta tudo aquilo que eu tenho dentro da minha casa por penhora, com penhora, né? Vou penhorar porque eu acredito que essa empresa vai dar certo. Acreditar não é o suficiente. Muita gente acredita ser bom em alguma coisa, mas não faz nada para ser bom. Muita gente acredita ser o melhor lutador do mundo, mas muita gente que acredita não treina para ser o melhor lutador do mundo. Tem muita gente que acredita jogar futebol bem, mas nunca você ouviu falar daquela pessoa jogando futebol. Então acreditar não é o suficiente. Se você não colocar na ponta do papel e se você não começar a mudar algumas coisas, acreditar não é o suficiente. André, o tamanho do meu projeto é importante e os riscos. Por quê? Porque eu preciso saber aquilo que eu quero fazer. Vou falar da bolsa, André. Quando eu falo de bolsa de valores, o tamanho do meu projeto, qual que é o tamanho que eu quero, o que eu quero arriscar? André, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho hoje uma receita aí, vou dar um exemplo aqui, de R$3.000. E eu queria colocar a partir de hoje 20% desse valor na Bolsa de Valores. Ok, vamos lá. 20% corresponde a R$600. Se a renda é R$3.000, R$600, né? R$600 investidos na Bolsa de Valores. Ok. André, onde eu vou colocar esse dinheiro? Eu pergunto para você. O que você conhece da Bolsa? Ah, André, eu conheço sobre o mercado futuro. Mini índice, mini dólar. Então você quer passar a investir e operar day trade? Quero. Deixa eu te falar um negócio aqui. Você sabia que hoje um contrato de mercado futuro, de dólar, de mini dólar, ele corresponde a mais ou menos, isso depende muito da variação do mercado, tá? Que fique bem claro, mas o valor dele correspondente é aproximadamente R$50.000. Apesar das corretoras te permitirem operar um contrato de mini dólar com uma garantia mínima de R$150, você está alavancado. Perceba, você está alavancado em R$50.000. Quando você opera um contrato de dólar, você está operando R$50.000. É a mesma coisa da pessoa que ganha R$600 por mês.
entrar num aporte que custa 600 mil. Vamos colocar assim, né? Tudo bem que é 1 para 100, mas só para você entender o quanto você está alavancado. O quanto você realmente... Vou trazer um pouco mais para a realidade. Você entra com 600 reais, você pode operar aqui no limite, tá? Vou falar no limite aqui, 4 contratos. 4 vezes 50, 200 mil reais. Você entra com 600 reais alugando um carro por dia, um exemplo, e você vai andar numa BMW 320 de 200 mil reais. Sem seguro, sem garantia. Por que, André, sem seguro, sem garantia? Porque você deu 600 reais. Mas se você bater esse bendito desse carro, deixa eu te falar um negócio. Você está com um problema muito sério. E é isso que acontece. Se você pega 600 reais sem pensar, sem compreender os riscos envolvidos naquilo que você está fazendo e começa a operar no mercado futuro. O mercado, ele tem um livro até que fala sobre isso, mas o mercado ele é emocional. Por quê? Existem pessoas operando no mercado. Saiu uma notícia, mercado subiu. Saiu outra notícia, mercado caiu. É dia de pray-all, mercado subiu. É dia, morreu fulano de tal, mercado caiu. Ah, pegou fogo na embaixada americana, mercado caiu. Mercado americano cai, mercado brasileiro sobe. E fica isso o tempo todo, o dia inteiro. Durante a pandemia, o que teve de pessoas que perderam tudo, de outra forma, o que teve de pessoas que ganharam muito dinheiro, tudo isso porque não conheciam os riscos envolvidos. Não tinham menção dos riscos envolvidos. Imagina você, se você abre uma empresa de estética, e ali você vai fazer pequenos procedimentos cirúrgicos, e um dos seus pacientes vai e morre, e ali você recebe um processo milionário, 2 milhões de reais de multa, ou você pode até mesmo receber um processo de 2 milhões de reais de indenização pelos familiares daquela pessoa, ou porque a pessoa ficou paralítica durante algum procedimento que foi feito de maneira errada. Se você não tem noção dos riscos que estão sendo envolvidos na sua empresa, no seu projeto, se o seu projeto não é bem planejado, se você não conhece os riscos dele, você é a pessoa que está em risco. Você é a pessoa que está em risco. Você precisa ter uma noção clara dos riscos, porque assim você consegue ter uma noção clara do valor empenhado nesse projeto. André, eu sei que o valor empenhado no meu projeto de operar no mercado futuro aqui na Bolsa de Valores é 600 reais por mês. Eu acho pouco, ok? Faz as contas comigo. Quanto que dá 600 vezes 10? 6 mil reais. 600 vezes 2? 1.200. 7.200 reais por ano. Ao ano, 7.200 reais. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. De janeiro a dezembro, você está disposto a perder 7.200 reais? Levando em consideração que nesse caso específico aqui, o salário da pessoa é 3 mil reais. Nesse caso específico aqui, o salário da pessoa é 3 mil reais. Foi o que eu falei há uns minutos atrás. Então vou perguntar de novo. Ô, seu João das Couve, você quer operar na Bolsa de Valores, você vai empenhar 20% do seu salário todo mês na Bolsa de Valores, porque você quer operar em mercado futuro, seja mini índice ou mini dólar. Se chegar a dezembro, você não tiver obtido lucro nenhum, tiver perdido todo o seu patrimônio investido, você vai saber claramente que você perdeu mais de 2 meses de trabalho no final do ano? Não, André, eu nunca parei para pensar, porque você não consegue dimensionar os riscos que estão envolvidos nessa operação, da mesma forma que você não consegue ter um valor claro que foi empenhado. André, eu abri a minha loja de sorvete, estou revendendo sorvete, e aí eu tive um problema, André, por um erro do eletricista que fez
ou talvez por um erro meu que não paguei o eletricista, eu troquei o disjuntor da minha loja de parte elétrica, né, lá no quadro de distribuição, e aí deu um curto-circuito na minha loja. André, a minha loja está sem energia, já tem 24 horas, eu perdi toda a minha matéria-prima dentro da loja. Tá, qual foi o valor da sua perda? André, em produtos eu perdi, vou colocar aqui por baixo, só aqui pra gente, ó. Em produtos eu perdi 23k, que seria 23 mil reais. Tá, mas por que você fala em produtos? Porque o curto-circuito, André, queimou meu maquinário também, sério, sério. E em maquinário, quanto você perdeu? André, eu perdi 90 mil reais em maquinário. Então a perca dessa pessoa aqui foi quanto? 113 mil reais. Essa pessoa perdeu 113 mil reais. 113 mil reais. Deixa eu te perguntar, seu João das Couves, você consegue abrir de novo a sua empresa? André, eu não consigo, porque eu estava devendo ainda o primeiro maquinário. Eu ainda estava devendo essa parte aqui, André, ó. Eu já tinha pago minha matéria-prima, mas eu ainda estava devendo o maquinário, porque o maquinário eu comprei financiado. Então eu não consigo abrir de novo a minha empresa. André, e agora o que eu faço? Agora você vai colocar na ponta do papel quanto que você tem, qual o valor que você empenhou, quanto que você perdeu. Você vai trazer para perto de você a responsabilidade. Você vai assumir a bronca do negócio. E agora você vai fazer o quê? Pagar suas contas primeiro, para depois você começar. Não, André, eu vou pegar agora a minha esposa, vou financiar tudo no nome dela e vou abrir a loja de novo. Para quê? O problema das pessoas é não tratarem direito os seus projetos, elas não cuidam dos seus projetos. As pessoas não têm amor pelo projeto. Não tem que ter amor pelo projeto, não. Você tem que ter zelo, tem que ter amor. Você tem que gostar do que você vai fazer. Você tem que realmente querer fazer aquilo. Então entra um detalhe. Tenha ciência dos riscos envolvidos. Vou deixar isso aqui, não vou apagar não. André, beleza. Eu tenho um objetivo claro que eu quero alcançar com a minha empresa ou na Bolsa de Valores. Eu quero me aposentar. Eu vou trabalhar com sorvete. Vamos colocar aqui sorvete. Vou trabalhar com sorvete. André, por que você falou sorvete? Não sei, eu poderia ter falado foguete. Dá na mesma. Entendeu? Dá na mesma. Eu estou falando de um produto, de uma empresa. Eu estou falando de qualquer CNPJ. Pode ser sorvete, pode ser foguete. Tudo rima. Pode ser avião, pode ser jet ski. Você pode abrir uma empresa de lavanderia, uma lavanderia. Você pode abrir uma empresa de lavar vidraças de prédio. Ou você pode ter uma empresa de fabricar vidro de avião. Empresa é empresa. O conceito de estrutura, o conceito de dimensionar. O papel é o mesmo, a caneta é a mesma. O que muda é o que você coloca no papel. O que muda é o tamanho do seu projeto. Está aqui, ó. É o que eu falei, André. Não, mas você não pode falar de sorvete, de fabricar avião. Posso. A caneta que vai escrever o projeto de avião é a mesma caneta que vai escrever o projeto de sorvete. O vidro é o mesmo? Não, não é. Mas vai depender o quê? Do produto. Ah, eu quero ser limpador de vidro. Ok, você vai usar produto de limpeza. Eu quero ser fabricante de vidro. Ok. Ah, eu quero construir foguete. Ok, você pode ser o que você quiser. Basta você realmente ter disposição para correr atrás dos seus sonhos, para correr atrás dos seus objetivos. Porque não adianta nada você ficar aí plantado, sem ter um objetivo claro, sem ter um objetivo concreto, sem saber onde você quer chegar e sem ter um produto para você trabalhar. Sem você saber o que você quer com aquilo. Não adianta, é perca de tempo. Vamos lá. Outra coisa que a gente precisa entender aqui. André, terceiro ponto. Qual que seria o terceiro ponto? Eu preciso ter uma comunicação assertiva. Eu preciso ter uma comunicação clara. Da mesma forma que eu preciso de um objetivo claro, eu preciso de uma comunicação clara. André, por que eu preciso de uma comunicação clara? Deixa eu escrever aqui. Comunicação clara. Por quê?
Aí eu pego um gancho um pouquinho no que eu comecei a falar aqui. Porque eu preciso ter responsabilidade sobre aquilo que eu estou fazendo. Eu preciso ter responsabilidade em transcrever, transparecer, em transmitir aquilo que eu quero, aquilo que eu espero, aquilo que eu vendo, aquilo que eu tenho. Eu preciso ter responsabilidade, André. Por quê? Porque através da comunicação clara, seria o primeiro ponto aqui do 3, através também do progresso, que seria o segundo ponto, e através da reestruturação, eu consigo toda hora que eu vou escrever o C cedilha com A e o tio, eu só coloco o S no final, não sei porque não, mas vamos lá, faz parte. Eu preciso ter uma ideia clara. No ponto 3, a minha comunicação, ela tem que ser clara e objetiva. Da mesma forma que o meu progresso, ele tem que ser alinhado e verificado. E a reestruturação, ela precisa ser objetiva quando for necessário. O ponto 3, ele vai trazer a comunicação clara para a minha equipe, para o meu cliente e até mesmo para os meus gerentes da empresa. Se eu fabrico sorvete e na minha fabricação de sorvete eu não tiver uma comunicação clara com meus funcionários daquilo que eu espero, daquilo que eu quero, daquilo que eu almejo, daquilo que eu desejo para os meus clientes, eu não vou conseguir alcançar. Eu preciso ser bem direto e falar, pessoal, deixa eu falar um negócio com vocês. O meu objetivo aqui é ser a maior empresa de sorvete do Brasil. Da mesma forma que eu preciso alinhar e verificar o progresso daquilo que está sendo feito, o progresso daquilo que eu busquei, o progresso daquilo que eu empenhei anos de trabalho para poder fazer. Da mesma forma que aquilo que eu preciso ver que é necessário ser reestruturado, eu tenho que ter a capacidade de reestruturar. Eu não posso querer fazer a mesma coisa se ela estiver dando errado. André, mas Santos Dumont não fez dessa forma? André, mas o inventor, ele não trabalha desse jeito? Não. O inventor, ele tem uma comunicação clara do que ele quer. Ele vê o progresso daquilo que ele está tentando. E ele reestrutura. Santos Dumont não usou o mesmo modelo de avião todas as vezes. Santos Dumont, ele tinha um objetivo, criar o avião. Ele queria desenvolver o avião, ele queria inventar o avião, ele queria voar, mas ele não tentou todas as vezes com o mesmo projeto. Ele sabia o que ele queria, mas ele reestruturou o projeto dele todas as vezes que foram necessárias. Quantas vezes fez-se necessário, ele reestrutura. Assim acontece com submarinos, com foguetes. Assim, nós vemos empresas. Às vezes, o cara quer ser o maior fabricante de sorvete do mundo. E ele quer usar a fórmula da avó dele. Só que a fórmula da avó dele tem um problema. A avó dele fazia sorvete para 5 pessoas. Ele está fazendo para 5.000 na máquina, né? Ele quer usar a mesma fórmula, não dá. Ele precisa reestruturar. Por quê, André? Porque quando você aumenta determinada quantidade de ingredientes, ali você tem uma perca de um sabor de uma coisa ou de outra. Então ele precisa reestruturar o negócio dele. André, mas aí o problema não é no negócio, o problema é na máquina. Então ele tem que ver a máquina que vai se adequar. Ele tem que entender. Da mesma forma nós temos aqui, quando o assunto é investimento. Tem pessoas que entram no mercado financeiro apaixonadas, com amor à primeira vista, pelo mercado de mini índice e mini dólar. Mas o cara é ansioso demais, o cara não consegue ter controle das emoções dele. Ele pode buscar uma emoção mais equilibrada, ele pode buscar controlar as suas emoções, ou ele pode simplesmente trabalhar com investimento em ações. E aí, ao invés
ao invés de ele começar a operar mercado futuro, ele começa a investir em ações. Ele vai ter o juros sobre capital próprio, ele vai ter a rentabilização do valor da ação propriamente dito, ele vai ter da mesma forma também o crescimento da empresa com o crescimento do seu valor alocado, da mesma forma como ele tem dividendos também, ele vai receber os dividendos. Então ele vai estar investindo no mercado de ações com plano de aposentar, mas ele não vai estar operando no mercado futuro. Ele vai estar operando o quê? As ações, ele vai comprar e vender. Quando deu lucro ele compra, ele vende. Se deu prejuízo ali ele vende também, mas ali a emoção envolvida é muito menor. É como você entrar num carro, comum e é como você entrar numa Fórmula 1. É como você dirigir aqui um Honda Civic, um carro comum, um carro convencional, mas de alto padrão, da mesma maneira que aqui seria você dirigir uma McLaren, uma Ferrari, aqui você dirigir um Lamborghini, um Diablo, alguma coisa do tipo. Você está no mesmo propósito, mas você reestruturou o seu negócio, você reestruturou o seu objetivo. O que você quer? Se aposentar com a Bolsa de Valores porque você não confia na Previdência Social. Mas e aí? Você não está buscando uma aposentadoria operando no mercado futuro. Você está operando no mercado à vista, você está operando as ações. Não é o mercado futuro. As opções também seriam outra opção, seriam uma outra opção, parece um pouco redundante. Mas as opções seriam uma outra opção para você trabalhar dentro do mercado de investimentos. Então você precisa ter o quê? Uma comunicação clara. Você precisa ter um progresso, você precisa reanalisar, você precisa verificar, você precisa ver como que está o progresso disso que foi feito até agora. E aí você reestrutura aquilo que for necessário. Se é preciso reestruturar, então muda. Aqui, você pega aqui, ó, a ação não está dando certo, André, eu vou para quê então? André, não estou conseguindo as ações. Eu vou para os FIIs, que são os fundos de investimentos imobiliários. Os FIIs, eles vão te dar todo mês o aluguel. Todo mês você vai ter o aluguel. Então você precisa entender que você precisa reestruturar o seu negócio. André, coloquei no papel, tenho o meu objetivo, sei o que eu quero alcançar, já identifiquei meu produto, o tamanho do meu projeto, os riscos envolvidos, o valor que eu vou precisar empenhar. E agora? Na verdade, isso aqui fica aqui embaixo. Está errado. Apaga aqui. Né? Faz parte do ponto 3 aqui, ó. Ações. Ações ou FIIs. André, meu projeto saiu do papel. Beleza? Já tenho aqui o ponto 3, que seria o quê? Eu tenho uma comunicação clara. Comunicação até comigo mesmo. Eu sei o que eu quero, como eu quero, por que eu quero e para que eu quero. E agora, André, o que eu faço? Agora você vai gerenciar o seu produto. Você vai gerenciar o seu projeto. Você vai fazer uma análise meticulosa de tudo que está sendo feito, tá? Entenda que essa reestruturação aqui é dessa primeira etapa. Se essa primeira etapa está correndo bem, essa primeira etapa que eu falo da aula até agora, tá, pessoal? Porque a primeira etapa é aqui, a segunda aqui, a terceira aqui. São os 3 pontos. Mas vamos falar de 5 pontos. Se essa etapa aqui, se essas fases, melhor colocando, estão caminhando bem, o que eu vou fazer? Eu vou gerenciar o meu projeto. André, e o que eu faço para gerenciar o meu projeto aqui? Eu vou identificar os problemas que estão ocorrendo no meu projeto. Porque chega uma hora que o seu projeto ele se esgota. Por que, André, o meu projeto ele se esgota? Se você já trocou a fórmula do sorvete, se você já trocou o maquinário, se você já tinha um projeto grande, reduziu ele, não continua não dando certo, está menor ainda, não deu certo, colocou ele gigantão, não deu certo. Gigantão é massa, hein? Se tudo isso não deu certo, o problema não está no projeto, então. O problema está em outro lugar. E é isso aí que você vai identificar. Você vai identificar os problemas, tá? Identificar problemas
Da mesma forma, vem cá, só para a gente poder aqui, ó, a definição, eu comecei a colocar lá no terminei, definição clara, os recursos. Aqui seriam os recursos, no ponto 2, a comunicação clara, seria a comunicação. Falei? Aqui, ó. Falei que eu só coloco o C cedilha com S aqui, ó. Olha o S aqui. A comunicação, não sei por quê. A comunicação e o ponto 4 seria o gerenciamento. O gerenciamento. Eu vou gerenciar identificando os problemas. Eu vou gerenciar avaliando a evolução. Eu preciso avaliar a evolução do meu projeto. Eu preciso avaliar o que foi feito até agora. Da mesma situação ou da mesma forma, aí entra algo que é muito importante nas empresas. Eu preciso solidificar. Solidificar. Reestruturar o que é preciso reestruturar. Meu projeto está andando bem, agora eu vou solidificar o meu projeto. Qualquer pessoa vai chegar e vai fazer o meu projeto. Junto com a solidificação, eu costumo dizer que é o momento em que você precisa ter o seu POP. Muitas pessoas nunca ouviram falar sobre isso aqui. Muitos empresários nunca ouviram falar sobre isso aqui. Tem gente que trabalha, que é gerente, tem empresa há 20 anos e nunca ouviu falar sobre isso aqui. E isso aqui pode ser a diferença entre a falência do seu negócio e o crescimento da sua empresa. O POP. Procedimento operacional padrão. O procedimento operacional padrão é a diferença entre a falência do seu negócio e o crescimento da sua empresa. Muitas empresas não ouviram falar disso aqui até hoje, eu não sei como sobreviveram no mercado. Cozinheira, ela tem... É interessante que a cozinheira, a pessoa que cozinha, a pessoa que lida com o fogão, que pilota, eu costumo brincar que a pessoa pilota o fogão, a pessoa ela cria um POP sem realmente colocar o POP no papel. Porque ela faz primeiro aquilo, depois ela vem aqui, depois ela vai lá. E aí todo dia ela começa, vem aqui, aqui e lá. No dia que ela vai lá, primeiro o negócio está errado, ela queima a comida, a carne não sai gostosa, a cozinheira não consegue produzir. Por quê? Porque ela criou um procedimento operacional padrão. Ela já tem o seu jeito de fazer as coisas. Todos os dias ela já age da mesma maneira. Todos os dias. Então você precisa identificar os problemas. O problema às vezes é o seu funcionário que não é capaz. É o seu gerente que precisa ser melhor, realmente, como eu posso dizer assim, sem ser agressivo. Mas vamos lá. Seu gerente que precisa ser melhor ensinado a trabalhar. Porque tem gerente que na verdade pensa que a gerência da empresa, ele lida como se fosse a casa dele. Ele não pode fazer isso. A gerência da empresa, ele está lidando com algo que não é dele. Ele está ali para prestar um serviço. Gerente tem que ser gerente e não dono. Oh! Vou passar a cola dele bonde aqui da próxima vez, viu, pessoal? Porque tá difícil. Vai ficar dessa vez. Avaliar. Avalie o desempenho. Avalie o desempenho da sua empresa, do seu negócio. Avalie o desempenho de tudo que está sendo feito até aqui. Nessa avaliação aqui tem que entrar principalmente solidificar. Passei a mão aqui. Tem que entrar principalmente também a avaliação financeira. Tá? E aí você solidifica. Se deu certo daqui para cima, crie o seu procedimento operacional padrão. André, por que eu não posso criar o meu POP antes de passar por todos esses projetos aqui? Se você criar o seu POP, sem tudo isso aqui tá validado, verificado e comprovado e testado,
você vai ter um problema sério. André, qual o problema que eu tenho então, se eu criar o meu POP sem eu antes saber o valor empenhado? Porque todas as vezes que você tiver um problema com o seu POP, você tem um problema com o seu POP aqui, porque você não validou o valor empenhado. Você vai, toda vez que você precisar adquirir um produto novo, tá? Toda vez que você precisar adquirir um produto novo, ou você precisar, no caso, reestruturar, modificando a sua matéria-prima, que é o valor de 23 mil reais aqui, para quem mexe com sorvete, como nós falamos, você vai ter um problema, você vai gastar mais do que você deveria. Por quê? Porque no seu POP já vai constar o que você faz, quanto você gasta, tudo isso. Então você identifica os problemas, você avalia tudo isso, por último você solidifica o seu negócio. O seu negócio ele tem que ser solidificado, a estrutura de negócio, o seu POP ele tem que ser feito. Depois que tudo isso estiver feito. André, eu demoro 2 anos para poder fazer isso? Não, você demora 1 mês. Você demora 1 mês, você demora 2 meses, depende do negócio. Você pode demorar 3 meses, mas o seu POP ele tem que existir dentro da sua empresa. Se o seu POP não existe, da mesma forma, seria com relação a B3. André, eu não consigo ter controle emocional. Beleza, muda, passa para ações. André, não consigo ter controle emocional também. Beleza, passa para os fundos de investimento. André, avaliei e estou vendo que com os fundos de investimento, André, está dando certo. O que eu faço? Vou criar o meu POP. André, como que eu criaria um POP com fundo de investimento imobiliário? Simples. Você vai receber todo mês 600 reais, você vai receber todo mês 3 mil reais. Dos 3 mil reais você vai pegar os 600, que é os 20% correspondente ao seu salário. Você vai juntar com a rentabilidade dos FIIs, que já vem entrando para você há 6 meses que você está investindo, de janeiro a junho, beleza? E aí você vai pegar 600 reais com a rentabilidade dos outros FIIs e você vai reinvestir. Você vai reinvestir. Você vai reinvestir esse valor da rentabilidade junto com 600 reais. Esse é o seu POP. Tudo que entrar para você, você reinveste, além de pegar. É um procedimento operacional padrão. Qual que é o procedimento, André? O meu procedimento é pegar o valor dos 600 reais, pegar o que deu de rentabilidade dos fundos de investimento operacional, reinveste. E esse é o padrão que você segue. Simples. Não tem segredo. André, beleza, até aqui eu entendi. Vamos lá. E qual que seria o quinto e último ponto? Nós falamos até agora de 4 pontos. Beleza? Beleza, André? Qual que seria o quinto e último ponto? Por que ele é tão importante? Por que ele é fundamental? Por que esses outros pontos aqui que você falou não vão funcionar se eu não tiver com esse outro ponto aqui? Claro e objetivo. Simples. De tudo que você precisa em um projeto, o principal é você. De tudo que você precisa para tirar qualquer projeto do papel, de tudo que você precisa para gerenciar o seu projeto, de tudo que você precisa para ter uma gestão adequada do seu projeto, a principal gestão tem que ser a sua vida. Se você não gesta, se você não gerir a sua vida corretamente, você não vai caminhar. E o seu projeto não caminha porque você não consegue gerir a sua própria vida. O quinto e último ponto, eu costumo dizer às vezes que ele é o principal, porque você tem que saber
quem eu sou, quem eu sou, quem eu fui, quem eu quero ser e quem nunca serei. André, o principal projeto que você precisa tirar do papel é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, esse cara aqui, ó, essa pessoa, esse homem, essa mulher, ele é o principal projeto que você precisa gerir. A gestão de todos os projetos que nós falamos até aqui, a gestão de todos os passos, de todos os empenhos, a gestão financeira que você vai ter que ter para colocar os seus projetos, a gestão estrutural, a gestão da vontade, de quem você quer ser, da aposentadoria, do CNPJ que você vai abrir, nada disso vai funcionar se esse principal, se esse quinto e último ponto aqui não estiver bem alinhado. Se você não estiver bem alinhado com o que você quer, com quem você quer ser, com quem você é, com quem você foi, com quem você quer ser amanhã e com quem você nunca será, nada vai sair do papel. O cemitério está cheio de pessoas que nunca conseguiram identificar isso aqui, ó. O maior problema de muitas pessoas hoje, da sociedade no contexto geral, talvez seja esse quinto e último ponto aqui, ó. É o principal de qualquer projeto. O principal de qualquer projeto é você, porque o projeto é seu, o projeto não é meu. Eu tenho os meus projetos e você tem os seus projetos. O principal ponto a se ajustar, a se cuidar, a se zelar, a se buscar aperfeiçoar dia após dia é esse aqui, ó, você. Se você não identificar corretamente quem você é, vou arriscar esse quadro todo, quem você foi, quem você quer ser e quem você nunca vai ser, seus projetos não saem do papel. E a culpa não é da dificuldade do projeto, a culpa é sua. Pode chorar, pode espernear, pode brigar. Você precisa se identificar. André, eu sou um funcionário que sempre quis ser um empresário e nunca consegui. Por que você quer ser um empresário? Eu sou um funcionário que sempre quis ser um empresário. Você era um desempregado, se tornou um funcionário, deveria ter se tornado um empresário. Quem eu quero ser? Eu quero ser um empresário. Quem eu nunca serei? Depende de você. Aqui você pode falar, eu nunca serei um empresário de sucesso, ou talvez eu nunca serei um empresário, ou talvez eu nunca vou desistir de ser um empresário. Depende de você. Não depende do André, não depende da sua mãe, não depende da DT Gestão Financeira, não depende da sua avó que já faleceu, não depende de qualquer pessoa, depende de você. Quem você nunca será e quem você quer ser depende de você. Quem você é hoje não determina quem você vai ser amanhã. Da mesma forma que quem você foi não determina quem você é hoje. Você não precisa ser reflexo do futuro e nem do passado. Basta você buscar prosseguir na direção contrária a quem você nunca quer ser e prosseguir na direção favorável de quem você quer ser. Siga em direção a quem você quer ser e nunca olhando para quem você nunca vai ser. Porque se você olhar para quem você nunca quer ser, você vai naquela direção. Percebeu? Compreendeu? É simples. A gestão de projeto, ela começa aqui, uma definição clara. Mas se você chegar aqui, com essa parte aqui, não estando alinhada, não adianta nada. André, então eu deveria começar por essa aqui? Depende. Depende de você, porque talvez você já tenha esse escopo todo pronto, mas esse aqui precisa ser ajustado.
Aí que entra o segredo. Ajuste esse aqui para você conseguir obter êxito em todos os seus projetos. Pessoal, imensa satisfação. Obrigado por você ter ficado até aqui com a gente. Se inscreva no canal, aperte o sininho, dá um like, comente, entre em contato com a gente. A DT Gestão Financeira se coloca à sua disposição naquilo que nós pudermos te ajudar. Nós estaremos aí prontos e daremos o nosso melhor, porque nós sabemos quem nós somos. Sabemos quem um dia nós fomos. Sabemos quem nós seremos. E com certeza, nós não vamos caminhar na direção de quem nós nunca seremos. Um forte abraço para você. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.